Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos e para esta quarta-feira, 21 de abril de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Série A italiana e vamos terminar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Milan e Sassuolo. Jogo válido pela primeira divisão italiana. A gente tem a equipe do Milan ali em segundo colocado com 66 pontos e a equipe do Sassuolo em oitavo com 46 pontos. São duas equipes boas na competição, tanto que refletem isso em suas posições na tabela. O Milan vem de 4 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Sassuolo também vem de 2 vitórias, sendo 2 jogos então de invencibilidade. Ou seja, são duas equipes boas na competição, principalmente o Milan que está ali na briga pelo título, mas a equipe do Sassuolo não fica por fora. Mas galera, para esse jogo todo mundo sabe que a Série A italiana tem uma tendência para gols, e para esse jogo acredito que não deve ser diferente. Até porque os últimos 5 jogos do Milan, 4 tiveram ambas marcas, ou seja, marcou e tomou gols. No caso do Sassuolo, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. Ou seja, duas equipes boas na competição, que vem ganhando seus jogos, que vem marcando gols, mas que vem também tomando muitos gols, eu acredito que deve ser um jogo bem aberto, bem franco, até porque ambos buscam objetivo na competição. Então nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd já está na casa de 1,60 e eu acredito que tem muito valor, até porque o Milan precisa ganhar para continuar a caça da Inter e o Sassuolo precisa ganhar para continuar sonhando com alguma vaga em alguma competição europeia. Então um jogo importantíssimo para ambos e duas equipes que vêm marcando muitos gols e também sofrendo. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,60. Passando agora para Tottenham e Southampton, jogo válido pela Premier League. O Tottenham, atual 7º colocado com 50 pontos e o Southampton ali em 14º com 36 pontos. O Tottenham, depois dessa demissão do Mourinho, deve vir um pouco mais com gás, para buscar essa classificação a uma Liga Europa ou até mesmo a uma Champions League. O Tottenham, apesar de vir num campeonato que não tem uma tendência de muitos gols, vem marcando muitos gols em seus jogos. Nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Aqui a gente conta até o jogo do Dinamo de Zagreb pela Liga Europa. Já o Southampton também mantém essa perspectiva. Nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, apesar de ser uma competição que não tem uma tendência de tantos gols, Tottenham e Southampton vêm marcando muitos gols. Então eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível. Mas a gente vai buscar o terceiro gol desse jogo, que eu acredito que deve ser um jogo para isso. Por isso o nosso palpite é mais de 2.0 gols. Odd já está na casa de 1,40. Acredito que com 10, 15 minutos essa odd já bateu 1,60 e tem muito valor, porque são duas equipes que vêm marcando muitos gols, que vêm mostrando isso em seus jogos. Então acredito que 2 gols deve ser possível. Caso saia o terceiro, nossa aposta é vencedora. Saiu 2 gols, a gente fica com devolvida 1 gol apenas ou 0, a aposta perdida. Mas para um jogo de duas equipes, um Tottenham que vem mudando sua comissão técnica, precisa ganhar, até porque vem de 3 jogos sem vitórias. O Southampton também precisa ganhar, então eu acredito que deve ser um jogo para gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Dortmund e Union Berlin, jogo válido pela Bundesliga. O Dortmund está ali em 5º lugar com 49 pontos e o Union Berlin ali em 8º com 43 pontos, ainda sonhando com alguma competição europeia na próxima temporada. Aqui galera, não tem muito o que falar, A Bundesliga é uma competição que sai muitos gols, tanto que os últimos 5 jogos do Tottenham, todos tiveram 3 gols ou mais. Aqui a gente está computando os 2 jogos com o City pela Champions League, mas nos 3 últimos jogos pela Bundesliga, todos tiveram 3 gols ou mais. E no caso do Union Berlin, nos últimos
5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols. São duas equipes muito boas também. Ambas buscam objetivos. O Dortmund ali na 5ª posição busca chegar ali na faixa da Champions e o Union ali em 8º busca chegar nessas competições europeias. Então acredito que deve ser um jogo com o Dortmund muito em cima, mas o Union deve aproveitar os espaços, deve tentar marcar o seu gol, até porque vem fazendo isso nos últimos jogos, tanto que não perde a 3 partidas. Então acredito que deve ser um jogo bem franco, por isso nosso palpite mais de 2.5 gols. Odd já está na casa de 1,65, porque eu acredito que deve manter a perspectiva que vem tendo na Bundesliga de muitos gols, e são duas equipes que costumam marcar muitos gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65. E eu deixo também aqui um alerta para quem gosta do ambas marcam, que tem na minha visão muito valor também, até porque os últimos 5 jogos de cada uma das equipes, todos saíram ambas marcam. E para esse jogo que tem uma tendência muito grande de gols, eu acredito que deve também ser uma perspectiva para Dortmund e Union Berlim. Passando agora para Juventus e Parma, outro jogo válido pela Série A italiana. A Juventus ali em 4º colocado com 62 pontos. E o Parma em 19º com 20 pontos, praticamente rebaixado. Aqui, galera, a gente tem a equipe da Juventus que vem de uma derrota da Atalanta e precisa muito ganhar, até porque a equipe de Pirlo tá ali a 2 pontos do Napoli, que é o primeiro time na faixa da Liga Europa. Então precisa urgente ganhar esse jogo para se manter ali na faixa da Champions. E a equipe do Parma não tem muitas pretensões na competição. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E acredito que contra a forte equipe da Juventus, por mais que não venha no momento tão bom, eu acredito que deve ser sim superior à equipe da Juventus, e acredito sim na possibilidade de gols, até porque nos últimos 5 jogos da Juventus, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Parma, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, a equipe da Juventus é uma equipe muito forte, que precisa do resultado, deve começar muito em cima desde o início da partida. Contra a equipe do Parma, que não vem oferecendo muita resistência, que vem tomando muitos gols em seus jogos. Em algumas partidas costuma até dar certo trabalho, fazer alguns gols, mas mesmo assim costuma tomar muitos gols. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd já está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe da Juventus deve com tudo, deve tentar fazer o placar, e o mercado de gols deve ser muito essencial, até porque a equipe da Parma é uma equipe muito frágil que toma muitos gols. Por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Alavés e Villarreal, jogo válido pela La Liga, primeira divisão espanhola. O Villarreal ali em 5º colocado com 49 pontos e o Alavés em 16º com 27 pontos, a mesma pontuação do Valladolid, primeiro time na zona de rebaixamento. Aqui, galera, o Villarreal engatou uma sequência muito boa no Campeonato Espanhol e na Liga Europa. No Campeonato Espanhol, nos últimos 4 jogos são 3 vitórias, são 4 vitórias na verdade, seguidas, enquanto a equipe do Alavés não vem de uma sequência muito boa. Apesar de ganhar do Huesca na última partida, vinha de 2 empates e 2 derrotas. Então a gente tendo a equipe do Villarreal, que vem numa sequência muito boa, que está na semifinal de Liga Europa, que está buscando se manter na faixa de Liga Europa, até porque Betis e Sociedad estão chegando nessa faixa de competições europeias. Então, e vai enfrentar a equipe do Alavés, que não vem muito bem, apesar da vitória contra o Huesca. Eu acredito sim que a equipe do Villarreal é mais time ainda, tem mais elenco e deve ao menos empatar ou ganhar esse jogo mesmo jogando fora de casa. Então eu acredito que o Villarreal possa ganhar, mas como uma forma de proteção, nosso palpite para esse jogo é empate, anula, aposta Villarreal. Odd já está na casa de 1,40, porque futebol é futebol, o Villarreal tem tudo para ganhar, tem mais time, tá no momento melhor, mas joga fora de casa e futebol a gente sabe como é que é, então se prevenir é sempre bom. Por isso eu acredito que ao menos o empate o Villarreal deve levar desse jogo, mas caso busque a vitória, será muito essencial para nós, porque o nosso palpite é empate, anula, aposta no Villarreal, odd na casa de 1,40, tendo em vista superioridade técnica, momento e o que vem desempenhando nos últimos jogos. Passando agora para Aston Villa e Manchester City. Premier League mais uma vez, Manchester City ali em primeiro colocado com 74 pontos e o Aston Villa ali em 11º com 44 pontos, sem grandes pretensões nem para cima nem para baixo na tabela.
Aqui, galera, não tem muito o que a gente falar, né? A equipe do Manchester é uma equipe muito forte, uma equipe muito boa. É uma equipe que não tem nem muito que comentar, até porque é uma equipe que tá na semifinal de Champions, vem muito bem na Premier League e deve buscar muito essa vitória porque precisa manter a distância para o United, que vem correndo atrás e dando uma diminuída na pontuação. Enquanto a equipe do Aston Villa está ali em meio de tabela, nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. É aquela equipe que não tem muitas coisas para se fazer na competição, não almeja competições europeias, nenhum rebaixamento, e eu acredito que a equipe do City deve vencer esse jogo, é uma equipe mais qualificada, sem falar que nos últimos 5 jogos entre Aston Villa e Manchester City, são 5 vitórias do City, com larga vantagem, com goleadas, então acredito que para esse jogo não deve ser diferente, então o nosso palpite é um handicap asiático -1 no City, odd já está na casa de 1,62, porque eu acredito que a equipe do Pep Guardiola deve entrar para vencer, é uma equipe mais forte, é uma equipe que controla o jogo desde o primeiro minuto, deve fazer a mesma coisa, deve vencer e deve convencer, que é o que a equipe do City vem fazendo muito bem nos últimos jogos, sem falar que quando enfrenta a equipe do Aston Villa tem uma larga vantagem de vitórias. Por isso o nosso palpite é um handicap asiático -1 no City, odd na casa de 1,62. Passando agora para Copa Libertadores, Guaira e Atlético Mineiro, primeira rodada do grupo H. Aqui a gente tem a equipe venezuelana que fez sua primeira partida no dia 11. Para vocês terem noção, a equipe venezuelana não jogava desde a temporada 2020, foi fazer sua primeira partida há mais de uma semana atrás e ficou no 0 a 0, enquanto a equipe do Atlético Mineiro vem jogando no Mineiro, já vem tendo uma boa sequência de jogo, e para esse jogo eu acho que isso deve pesar bastante, porque a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe muito boa, tem excelentes jogadores, vem numa boa sequência no Mineiro, tá com mais gás, tá com mais ritmo, então acredito que isso deve pesar para esse jogo, todo esse contexto, e eu acredito que o Atlético Mineiro deve vencer, por isso nosso palpite Atlético Mineiro vence, odd já tá na casa de 1,50, porque a equipe mineira é melhor, tem mais jogos, tem mais carga do que a equipe venezuelana, que não é uma equipe tão forte, que não joga há tanto tempo, nessa temporada foi apenas uma partida, e pega forte a equipe do Atlético, que tem grande chance de chegar bem longe nessa competição. Por mais seja fora, eu vejo a equipe do Atlético muito mais qualificada, muito mais treinada no momento, com mais carga, com mais ritmo de jogo, então acredito que isso deve pesar e o Atlético deve vencer. Por isso, Atlético vence, odd na casa de 1,50. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima, valeu!